Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Capítulo 1, do volume 2. Por ordem do confessor, começa a escrever o que acontece entre Nosso Senhor e eu, dia após dia. Ano 1899, mês de fevereiro, dia 28. Confesso a verdade, sinto uma grande repugnância. É tanto esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa é essa? Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como mortes insuperáveis. Me atas à vontade de Deus e do confessor. Mas, ó Esposo Santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa senão que me introduzas em teus braços e me segures assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para minha confusão. Esta manhã, tendo celebrado a missa com o confessor, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava num mar de confusão por causa desta obediência que me vem dada pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus, comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas, mas parecia que Jesus não dava importância a mim. Não respondia a nada. Uma luz veio à minha mente e eu disse, talvez eu seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Então de todo o coração lhe disse, meu bem, meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha que venha. Embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse, de que temes? Não te assisti eu em outras coisas? Minha luz te circundará por toda parte, e assim tu poderás manifestar. Enquanto assim dizia, não sei como vi o confessor junto a Jesus e o Senhor lhe disse, olha, tu que fazes passa para o céu, por isso vê a pureza com a qual deves agir, pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. E se são puros, isto é, feitos por mim, eu sinto por isso uma alegria grandíssima e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. Enquanto assim dizia, parecia que ele pegava as mãos e levantava-as para o céu, e lhe dizia os seus olhos sempre em alto, és do céu e obra para o céu. Enquanto vi o confessor de Jesus que assim lhe dizia, em minha mente me parecia que se fizesse assim aconteceria como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra. O que faz? Primeiro manda todas as coisas e tudo o que ela tem, e depois vai ela. Assim assim também nós. Primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós no céu, e depois, quando chegar nosso tempo, iremos nós. Que formoso cortejo não nos farás, nos farão. Aí Jesus mostrou para mim uma luz referente ao Padre. Mostrou uma luz referente ao Padre que Jesus está tentando fazer o Padre entender que essa dificuldade que a Luísa está recebendo para fazer a obediência, o confessor está achando que, se vangloriando de uma certa forma dentro dele, E aí, que ele está pedindo para a Luísa anotar tudo que Jesus fala com ela, e assim por fins baixos e terrenos, para poder mostrar que ele é esperto, que ele é um padre muito bom, um diretor espiritual maravilhoso e tal, e é fins baixos e terrenos. Aí Jesus está tentando consertar o padre, para poder o padre entender que isso é por amor a Deus, que é Deus que está agindo nele,
nesse pedido de fazer a Luísa escrever, né? Não é ele que é esperto, que está, né, fazendo alguma coisa para poder ter uma santa, que ele está dirigindo, alguma coisa assim. Não, né? Porque às vezes é um fim baixo e terreno, mas não, é uma coisa muito pura, muito grande, muito de Deus, uma obra muito santa que está acontecendo através dele, que é o livro do céu, né? Claro. Então, aí Jesus está direcionando o padre para isso, né? Então, uma luz que Jesus mandou para mim. Então, como está muito tarde, eu vou parar por aqui. Amanhã a gente fala mais sobre o tema, tá bom? Deus abençoe. Jesus, eu confio em vós. Fide, fide, fide. Então, por ordem do confessor, começa a escrever o que acontece entre nosso Senhor e eu, dia por dia, né? Então, diferente agora, né? Não vai, antes, no volume 1, era a ordem das lembranças da Luísa, né? Não tinha um tempo assim, cronológico, vamos dizer assim. Agora não, ela vai escrever dia por dia o que Jesus fala com ela. Confesso a verdade, eu sinto uma grande repugnância. É tanto esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa és. Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes insuperáveis e me atas à vontade de Deus e do confessor. Mas, ó esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa senão que me introduzas em teus braços e me segures. Assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para confusão minha. Esta manhã, tendo celebrado a missa com o confessor, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava num mar de confusão por causa desta obediência que me vem dada pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus, comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas, mas parecia que Jesus não dava importância a mim e não respondia a nada. Uma luz veio em minha mente e eu disse: talvez eu seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Então, de todo o coração lhe disse: ah, meu bem e meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha, que venha. Embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Então Jesus mudou o aspecto. Então, dessa parte aqui, o que eu entendi é o seguinte: sobre essa dificuldade que a Luísa apresenta, né? Igual no volume 1, né? Ela faz um novo desabafo e apresenta essa dificuldade que ela está tendo em relação a começar a escrever, mas o que eu entendi dessa parte, o que me veio assim é porque realmente o sentimento de incapacidade não é ruim, né? Porque aquele sentimento assim, eu não posso nada se o Senhor mesmo não falar em mim, né? Não posso nada se não for o Senhor mesmo. E também isso mostra assim, que Jesus já falou uma vez, né? Que isso é todo o interesse de Jesus, né? Não tem o interesse dela, não se sente assim, eu sou esperta, eu vou saber escrever, eu vou ter capacidade, eu com certeza eu vou conseguir. Nela mesma não tem isso, né? Ela é muito pequena, né? Muito dependente, né, de Jesus, né? E aquele amor, aquele zelo pela vontade divina, assim, de não querer pôr nada em interpretação dela. Ela nunca escreveu nada da cabeça dela, né? Sempre é Jesus. Então, aquele desejo, assim, de honrar a divina vontade, sendo coerente com a verdade, né? Coerente com tudo que Jesus falou. Coerente com tudo que ele está passando, né? Não pôr a pessoa dela, um humano dela, não pôr a pessoa dela ali. Então, isso, assim, é muito bonito isso, essa parte, né, dela, não é porque o confessor está querendo e eu vou fazer, porque se o confessor está dizendo, não, ela vai até Jesus e fala: Jesus, essa é a obediência que foi me dada, mas o Senhor sabe, só se o Senhor vir, só o Senhor pode em mim, depende, não é do confessor ele falar para mim, depende do Senhor, só o Senhor pode realizar esse ato. Não é porque eu que vou pegar a caneta e escrever, quer dizer que é eu que vou realizar esse ato, né? Só você pode realizar esse ato, Senhor. Só você pode realizar esse ato através de mim. Então, é aquele sentimento assim que a gente não se sente alguma coisa em nós mesmos, não confiamos
em nós mesmos. Até quando a gente vai meditar aqui, a gente não sabe o que vai dizer. Mas aí a gente não fica também preso nisso, que aí é outro ponto, né? Porque ela fala que vem uma luz até ela, porque ela estava se sentindo culpada por Jesus não estar vendo. Mas qual que era o problema? Quando a gente coloca os nossos sentimentos, mesmo que a gente saiba que a gente em nós mesmos somos pequenos, que nós temos dificuldade para falar, nós temos dificuldade, no caso dela, para escrever, e mesmo que a gente esteja diante da nossa pequenez, quando a gente fica muito já falando com Jesus, mas mostrando mais a nossos sentimentos, as nossas misérias, o que a gente está sentindo, ele fica calado. Ele fica calado, né? Porque às vezes a gente chega até ele muito cheio dos nossos sentimentos, muito cheio da nossa pessoa, muito cheio de nós mesmos, e já começa a falar com Jesus assim: eu sou miserável, o senhor sabe que eu sou fraca, o senhor sabe, com certeza eu fiz alguma coisa, o senhor não está falando comigo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou não sei o que o outro. Então, isso, quando a gente fica se doendo desse jeito, dói Jesus, né? Dói Jesus por quê? Porque a gente tem que entender que a gente é pequeno, mas a gente não pode duvidar do poder dele. Se a gente não acreditar que Deus pode agir através de nós, aí é um problema. Que é o que Jesus falou na escola, né? Ele falou na escola sobre isso. Ele falou assim, que ofende a divina vontade quando a pessoa não acredita que Deus possa desenvolver através dela, que Deus possa usar ela, que Deus possa fazer ela viver essa santidade, que Deus possa... realmente isso pode acontecer na vida dela. Então, quando ela sente assim que eu não sou capaz, eu não posso viver isso, eu não posso viver a vontade de Deus, eu não posso gravar um áudio, eu não posso falar nada. Aí Jesus pede uma coisa, ela fica, mas eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse problema, Jesus, eu tenho esse aborrecimento. Então, aí ela já vem toda cheia dela mesma, aí realmente Jesus não pode desenvolver e falar nada, não porque não queira, né, mas porque ela já está falando muito, né? Ela já está ouvindo mais os sentimentos dela. Os sentimentos dela estão na frente de Jesus. Eu entendi que essa luz era justamente isso, que Jesus mostrando para ela. Oh, mas você está muito nos seus sentimentos e precisa confiar em mim. Eu não fiz isso no primeiro volume, né? Não fiz isso, não é eu que estou te dirigindo esse tempo todo. Agora vou falhar, né? Então, assim, para ela continuar perseverante, entendendo que quem está fazendo a obra é Jesus. Que é Jesus que está pedindo através do confessor, que é Jesus quem deseja para ela olhar só para ele, para ela também não ficar presa nas dificuldades dela, porque o que mais ofende Jesus não é você ter dificuldade, não é você ser pequeno, não é isso que ofende Jesus, não é o fato de que você em si mesmo é limitado, mas é quando você usa isso de justificativa e fica muito concentrado nisso. Você usa a sua energia mais para ficar dizendo para Jesus, eu não posso, eu tenho dificuldade, eu tenho esse problema, eu estou ocupado, eu não tenho tempo, eu tenho esse problema no meu trabalho, eu tenho esse problema na minha família, eu tenho esse problema de saúde, eu tenho esse problema na minha paróquia. Então, a pessoa vai circulando ela mesma, ela vai girando em torno dela mesma, do seu mundo de sentimentos, né? E aí ela ofende a vontade de Deus, que está acima disso. Ela precisa subir mais, ela precisa falar, não, tudo para mim é confusão, eu não sei de nada, que seja feita a vontade de Deus, entendeu? Então, assim, ela tem que subir mais alto e olhar para a luz, né? E falar, não, mas Deus pode todas as coisas. É Deus que faz, é Deus que nos mostra. Se Deus faz todo o milagre de nos conservar, de nos manter, né? É Ele que nos dá a vida, é Ele que nos capacita. Não vai mudar agora quando a obra é dele mesmo, né? O interesse é dele mesmo. Então, você tem que olhar com o mesmo olhar, né? De confiar que Jesus que vai dirigir. Se der alguma coisa da sua pessoa ali, ele vai corrigir, mas aquela miséria que aparecer de uma interpretação errada do trecho, de uma fala que não caiu bem, de uma situação que você ainda não compreendeu, aquela correção é luz também. Aquilo também não é uma coisa assim que se perdeu, não se perde, né? Tudo que é colocado, fulano de tal, vamos rever uma coisa que você falou aqui, nessa situação aqui, ó. Temos que corrigir isso, isso, isso e isso, porque não é bem assim. Fulano, você ainda não entendeu uma coisa que Jesus já tinha explicado, mas parece que você não está entendendo ainda.
Não é para a pessoa se sentir mal e falar assim, ah, desandou tudo, dei para trás, não vai ter jeito. Não é assim. Ao contrário, é Deus usando disso e Deus desenvolvendo uma luz, dando para ela uma luz, né, em direção àquilo que ela não estava vendo. E através daquilo ali, ele está ajudando os outros também. Então, assim, só está tirando bem daquilo. É sempre bom. A gente não vê como uma represália, como Jesus dizendo assim, você sai daqui, você não pode viver na minha vontade. Não é desse jeito, mas ao contrário, você vê assim, nossa, Jesus está dando atenção mesmo, ele presta atenção no que eu estou falando. Ele é ciumento da vontade dele, de que tudo seja correto, de que não entre nada errôneo, ele se preocupa com quem está falando, com quem vai ouvir, ele é zeloso dessa santidade. Então é ele mesmo que está com a mão aqui, porque ele é zeloso dessa santidade, então é ele mesmo, porque eu nem perceberia se não tivesse falado. Para ver como que ele está em cima mesmo desse trabalho, né? Como que ele está com as mãos em cima disso, então eu posso confiar nele, entendeu? Então, se a Luísa ficasse só lá, depois de comungar, ah, meu Deus, agora todos os dias eu teria que escrever o que se passa entre mim e você. Quer dizer, toda vez que ele falar, né? Eu tenho que escrever, Senhor, o que se passa entre mim e você. Ah, meu Deus do céu, é muito difícil, é muito complicado. Ah, não sei o que, eu sou muito ruim, sou muito miserável. Não, não é assim. Não é o que Jesus quer. Ela fala, né? Minha mente se encontrava no mar de confusão por causa da desobediência que me vem dada pelo confessor, de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus e comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas. Mas parecia que Jesus não dava importância a mim, ela e não respondia nada, e não fala nada. Enquanto você não dizia a coisa certa, né? Porque às vezes você fala, realmente, você tem que desabafar com Jesus. Você pode desabafar com ele. Eu desabafo com Jesus, né? Jesus, me ajuda a entender. Eu não estou conseguindo, Senhor. Eu me sinto incapaz mesmo disso. Me ajuda, Senhor Jesus, né? Vem o meu socorro, Senhor Jesus, nessa situação. Mas aí você vai falar, Senhor, seja feita a sua vontade. Eu quero saber o que o Senhor deseja. Então, assim, você tem que ir voltar para Ele. Você não pode ficar muito ali em você mesmo e fazer uma reflexão assim, ah, Senhor, pelo que eu estou percebendo aqui, não vou dar conta mesmo. Pelo que eu estou percebendo aqui, né, eu sou isso, e eu sou isso, e começa. Aí Jesus fica ofendido, porque, nossa, então eu não presto para nada? É só você, é você que é a poderosa, né? É você que define uma coisa ou outra? Não é minha vontade? Não. Não é minha vontade que impera sobre tudo, que suplanta tudo, não. É você com a sua miséria. Só quando você for alguma coisa, então eu posso fazer alguma coisa? É assim que você pensa? Você pensa que você tem que ser algo para mim, para eu poder realizar? Você que tem que ter em você mesmo alguma coisa para que eu possa realizar a obra? Não são nada. Então a gente tem que se esvaziar de nós mesmos. Com a conversa que a gente tem para Jesus, é para a gente esvaziar, para a gente ver assim, ó, esse pensamento é humano, Senhor, esse sentimento, então tem que jogar isso fora, né? Para você jogar fora e ficar com o dele. Atenta para ele, vai dizer, filha, coragem, confia em mim, né? Eu que estou à frente de tudo, tá? Entendeu? Então ele quer essa confiança, né? Por mais, a gente tem em nós mesmos uma coisa que parece um medo, um temor de desonrar, porque você não quer também falar uma coisa, uma besteira que não quer ofender, né? Você não quer fazer algo assim que atrapalhe, porque você sabe que em você mesmo você não confia, você tem um elemento de não confiar em si mesmo. Então você chega para cá concentrado em meditar, assim, de ser coerente com o que você está lendo, né? De buscar, assim, respeitar o que está escrito, né? De não pensar com a sua cabeça, você não quer pensar com a sua cabeça, então você tem um certo temor, tem uma certa, querer honrar a vontade divina mesmo, não querer desrespeitar o Senhor, mas ao mesmo tempo você não pode parar nisso, né? Você tem que acreditar que Deus vai usar a sua inteligência, que Deus vai usar a sua boca, que Deus vai usar a sua pessoa, né? Então você tem que acreditar na ação do Espírito Santo, né? E ao mesmo tempo você fala, para mim toda confusão, não sei nem o que eu vou falar direito, mas seja feita a sua vontade. Então tem que ter esse abandono também. Senão, a segurança, isso é interessante, porque nunca você vai ter segurança em você mesmo. Se você chegar aqui achando
Eu dou conta do recado, ixi, né? Nunca vai ter nem você mesmo um apoio, assim, eu dou conta do recado. Seu apoio é Jesus. O que você pode ter uma segurança no sentido assim, pelo que Jesus te deu a conhecer. Olha, eu entendi isso aqui porque Jesus pôs na minha mente. A segurança na verdade, a segurança naquilo que você aprendeu dele. Em você mesmo, na sua pessoa, se você vai saber falar, trazer para suas palavras aquilo que Jesus falou. Você nunca sabe em você mesmo, não. Uma segurança pelo conhecimento que você vai guardando, tá na sua memória. Uma segurança no sentido assim, que é tudo Jesus que está fornecendo aquilo, não veio de você aquilo. É, igual ele falou assim, quem me dá a inteligência é Deus. Deus que está me dando a inteligência, não é eu. Pela minha pessoa. É Deus que está me dando essa inteligência, que está desenvolvendo a minha inteligência, está depositando na minha inteligência, que está se comunicando comigo. Então você tem uma segurança por saber que veio dele, né? Você tem uma segurança por saber pelo conhecimento que ele te dá, né? Então, ou seja, tudo em Jesus, sabe? É tudo nele, não vem nada de nós. Então, eu entendo assim que essa luz que veio à mente dela é essa compreensão. Aí ela fala, talvez eu seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Mas Jesus fica calado se ela não ficar, se ela ficar temerosa demais, vai ficar nela mesma. Então, de todo o coração lhe disse, aí ela mudou, olha, ela mudou. Tá vendo que vem uma luz para ela saber como rezar? Ah, meu bem, meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha e venha, embora me custe o sacrifício da minha vida, te prometo fazê-lo. Então, independente disso, se é pelo escrito, venha, né? Venha, faça o que o senhor quiser, não deixe de fazer a sua vontade, né? De realizar o que o senhor deseja. Entendeu? Não importa não importa o sacrifício que eu tenho que fazer, que me custe o sacrifício da vida, eu te prometo fazê-lo. É isso que ele quer. Você pode ter a dificuldade e tal, mas você vai lá, ele quer ver se você está disposta a fazer. Então Jesus mudou o aspecto, todo benigno me disse, de que temes? Ah lá, é porque ele queria que ela refletisse, né? Lembra, né, de tudo que eu já fiz? Não te assisti eu as outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes e assim tu poderás manifestá-lo. Entendeu? Olha que interessante. Por toda parte. Enquanto assim dizia, não sei como viu, confessou junto a Jesus e o Senhor lhe disse. Aí tem uma palavra de exortação para o confessor também. E tem esse ponto também, né, que está sendo comentado nas meditações. Que Jesus, ele começa a diminuir, né, as visitas sensíveis para Luísa. Né? Você vê que agora, nesse período que ela tem 34 anos, ele já aparece mais dentro dela, ele fala de dentro dela, né? Ele diminui aquela coisa dele chegar, aquela presença sensível, e a Luísa fica se culpando, achando que é coisa dela, mas não é. Não é. Então ela vai levar um tempo para entender isso, né? Ela vai até ter dificuldade para aceitar isso, né? Mas é um bem que ele está fazendo, até porque ela precisa se concentrar em escrever. Ela tem que se concentrar no livro do céu. Por quê? Porque ela não está ali para viver a santidade humana, a humanidade de Jesus. Ela está para viver na divina vontade. Ela está ali para viver a vida na divina vontade, né? E é para viver as disposições da vontade divina. Entendeu? Então isso tudo vai servir também para o bem dela. E ela tem que aprender que é a vontade de Deus, para ela não ficar pensando nela. É minha culpa que Jesus não veio. É por minha culpa que Jesus não veio. Então ela tem essa dificuldade de aceitar, porque ela tem medo de que seja porque ela fez alguma coisa que o magoou. E por isso ele não esteja, né, falando com ela. Mas ele muitas vezes vai mostrar isso para ela, que ele está dentro dela, que ele não abandona ela. Que só ofende ele se ela ficar triste, né? O que ofende ele é se ela ficar desanimada. Se ela ficar pensando errado é que ofende ele. Mas ela não está ofendendo, porque ele está mostrando para ela que não é do jeito dela, na hora dela, na forma dela. Não é ela que manda nele e fala, aparece aqui agora, Jesus, do jeito que eu quero. Então ele está fazendo isso para purificar também. Tá fazendo isso para não ter tirar qualquer soberba, qualquer coisa nesse sentido. Então a privação é uma coisa boa,
serve para que nós ficamos na humildade. Então ele faz isso também em nós. Para a gente não ficar assim, querendo por querer do nosso jeito as coisas, querendo que o Senhor se revele, se manifeste, amar como a divina vontade se dispõe, né? Gostar da forma que a divina vontade se apresenta e se dispõe. E não ficar mais, e também assim, abrir mão daqueles pensamentos escrupulosos, né? Se eu não sentir Jesus, quer dizer que eu não estou com Jesus, né? Eu tenho que sentir Ele, eu tenho que ver Ele, eu tenho que sentir uma coisa espiritual muito forte no meu corpo, em mim, na minha pessoa, para me acreditar que Deus está comigo. Então, essas coisas assim também, sabe? Tem que ir cortando, né? Então, assim, ele vai explicar para ela, não tem nada a ver isso, não se trata de você, sou eu que quero dessa forma, é a minha vontade dessa forma, né? Então ela tem que entender isso, né? Às vezes a gente também tem essa preocupação assim, meu Deus do céu, de estar ofendendo ele, mas aí ele quer que tire esses pensamentos de culpa, não quer que fique preso nesse tipo de pensamento de culpa. E a Heloísa, você vê que tudo que ela faz é só para agradar Jesus, não é porque é, ela não escreve assim, eu vou escrever só para Jesus ficar feliz e aparecer para mim, né? Não é assim, né? Ela não quer ofendê-lo, ela quer fazer só o que interessa a ele, entende? Só tem interesse dele. Ela só quer fazer o que interessa a ele, né? Só interessa a ele. Então ela falou aqui para Jesus aqui em cima, falou assim: "Não, Jesus, se é da sua vontade, eu vou escrever. Eu vou escrever sim. Ou seja, por causa de você." Ela não está falando que é por causa do confessor, para agradar o confessor, nada disso. Ela está falando: "Eu vou escrever por causa de você. Farei o que o Senhor deseja fazer, né? Não se afaste de mim." Mas eu tô pensando uma coisa aqui agora, voltando no escrito, né? Se ela teve também aquele sentimento de que, se eu escrever, Jesus vai vir. Mas Jesus precisa usar desse tipo de interesse também. Ele precisa mover a pessoa, né? Porque tudo que ela quer é estar um dia no céu com Jesus, não é? Aí Jesus falou: termina o serviço aí que um dia nós vamos estar juntos. Nós vamos estar juntos e nunca mais vai nos separar. Então ele precisa estar sempre provocando ela nisso. Ele faz isso também com a gente. Ele precisa estar provocando a gente nesse sentido também, né? Então, assim, isso, escreve, filha, faz tudo que eu tô te pedindo, que na hora certa eu venho te buscar. Então ela fica esperando, né? Ela fica esperando, não, vou cumprir o que eu tô fazendo, porque você vê que ela não tem interesse nenhum de terra, de nada, só Jesus, só Jesus. Tudo que ela faz é por Jesus. Ela não tem apego a nada, 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 nada. Ele só importa ele, né? Então é interessante isso aqui, tá? Agora depois Jesus vai fazer uma correção para o confessor, porque ele vai falar: olha, tudo que fazes passa para o céu, por isso vê a pureza com qual deves agir. Então Deus está vendo todas as coisas, né? E ele sonda os corações, né? Então tudo que a gente faz, ele quer pureza, ou seja, você não fazer por nenhum interesse, só por interesse de agradar a Deus. Não fazer por nós mesmos nada. Pensando que todos os teus passos, ó, palavras e obras vêm à minha presença. E se são puros, isto é, feitos por mim. Eu sinto isso uma alegria grandíssima. E sinto-os em meu redor, com tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. Então as obras vão primeiro, né? É como se elas dessem testemunho do amor daquela alma por Deus, né? Ou elas vão ser um testemunho de amor, vão provocar uma alegria para Deus, ou será um motivo de tristeza. Se Deus olhar lá no cerne, né? Lá no profundo, e ter que tirar, né? Humano. Nessa obra aqui. Sabe quando a criança pega uma florzinha e fala assim, aquela brincadeira que a gente vai despedaçando pétala e fala: bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, como se pegasse e ficasse. Essa obra aqui bem me quer, só importa eu. Mal me quer. Ela quer as criaturas, ela quer ela mesma, ela quer ganho pessoal. Bem me quer, mal me quer. Então, essas obras se apresentam ao redor de Jesus, seja para glorificá-lo, ou seja para aborrecê-lo. Então, mesmo coisas santas, mesmo coisas que parecem belas, podem não ser agradáveis a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
né? Porque às vezes a pessoa se sente muito orgulhosa. Nossa, como eu sou inteligente. Ai, meu Deus, eu fui num grupo de oração e preguei, toquei nos corações das pessoas. As pessoas choraram, as pessoas repousaram. Ai, meu Deus, nossa, como eu sou poderoso, como eu toco as pessoas. Que unção que eu tenho, meu Deus, eu saí de lá. Que alegria que eu tenho, né? Porque quando eu prego, as pessoas são tocadas, né? Então, assim, a alegria da pessoa, não é para Deus que foi endereçada aqui. Ela sente que é ela que fez aquilo acontecer. É o que ela disse, é o que ela fez, é a forma com que ela fez, que fez alguma coisa e não é. Foi tudo trabalho de Deus. Então ela fica roubando os créditos, né? Ela que quer ganhar os créditos, né? As recompensas, né? As alegrias pelo que tá fazendo. Então isso é muito complicado, né? E é muito sério isso. Em qualquer situação, a gente nunca pode sentir que foi nós, que foi a gente que fez, porque é a gente que falou aquilo para a pessoa e a pessoa mudou. É Deus que trabalhou no coração dela. A gente vê que não fez nada, nada, nada por nós mesmos. A gente não pode. É igual eu fiquei assim, nossa Jesus, é o Senhor mesmo que está trabalhando no coração da minha irmã, não fiz nada. A minha irmã não era aberta para Deus igual ela está agora. O Senhor fez alguma coisa dentro da minha família, dentro da alma da minha irmã. Mas não fiz nada. Mas Deus fez. O que eu fiz foi fazer a vontade de Deus, mandar para ela a mensagem nua e crua de Jesus. Mandei os textos, mandei a mensagem lá do jeito que estava escrito lá no grupo, mandei e falei, Michele, por favor, dá uma lida quando você puder nesses trechos. Eu estou preocupada com você, é muito importante o que está sendo falado aqui. E coloquei alguma coisa assim para enaltecer a mensagem, né? Para a pessoa ler, umas mãos apontando, uma coisa assim para a pessoa ver que é sério, né? Eu falei, eu estou muito preocupada, é seríssimo o que está sendo falado aqui. Leia quando você puder, que é aquilo que Jesus falou sobre ou a pessoa que falta da missa, que para de comungar, o que que acontece na alma da pessoa. E minha irmã está nessa situação. Minha irmã só vai na missa no dia que ela canta salmo. No resto dos domingos ela não vai. Entendeu? E estava acontecendo exatamente tudo que Jesus estava falando lá, estava vendo nela. Por essa frieza, essa não se preocupar com nada. Só que antes eu não conseguia dizer nada para ela. Tudo ela me retrucava. Para coisa de Deus, ela ficava com raiva. Ela ficava, ai, para de atormentar, para de controlar minha vida. E Deus está mudando o coração dela. Deus está mudando o coração dela. Deus está fazendo no tempo dele, né? Ela é nova, tem seus 20 e poucos anos. E aí ela mandou uma mensagem para mim falando, Ruth, eu li tudo, né? Eu li tudo que você mandou, mas só não entendi muita coisa. Mas aí eu vou explicar, né? Mandar um áudio para ela explicando. É normal, a pessoa não entende mesmo, né? Porque a gente aí, você já, né? A gente já entende por quê. Mas ela leu o negócio, ela antes desprezaria, apagaria. Ela fazia isso quando eu falava coisa no grupo da família. Ela chegou a sair no grupo da família por causa de mim. Ela saiu porque eu chamei a atenção lá, pus um negócio lá chamando a atenção e envolveu todo mundo, envolveu ela também. Aí ela ficou chateada e saiu do grupo, né, por causa do que eu falei lá. E ela sempre me cortou quando eu falava com ela, meu Michele, cuidado com essas roupas que você tá usando. Essas roupas, Michele, estão erradas e tal. Eu falava as coisas com ela, me xingava. Agora ela tá aberta, né? No tempo de Deus, né? Deus está fazendo tudo. O que tocou nela, ela ainda teve interesse de me dar uma resposta. Antes ela ignorava tudo. Ela ainda me deu uma resposta, ainda mandou uma resposta. Ruth, eu li tudo, mas eu não entendi muita coisa. Então, assim, antes ela nem era totalmente diferente, né? Então é bem interessante o que Deus está fazendo. Então é Ele que faz as coisas no tempo dele, do jeito dele, é Ele que toca as almas, é Ele que faz. Igual não é o confessor aqui no caso, que Jesus está falando para o confessor, né? Não é o confessor que é poderoso aqui, ó, porque vai falar aqui, ó. Não é o confessor que é poderoso. Enquanto eu vi o confessor e Jesus, que assim lhe dizia em minha mente, me parecia que se fizesse assim, aconteceria como quando a pessoa deve desalojar uma casa para mudar-se a outra. O que faz? Primeiro manda todas as coisas e tudo o que ela tem e depois vai-se ela. Assim nós primeiro mandamos nossas obras para tomar o lugar para nós. Olha só isso. No céu. E depois quando chegar nosso tempo iremos nós. Ó que formoso cortejo nos farão. E tá muito interessante. Primeiro essa parte da retidão, né? Que Jesus está falando aqui. Essa parte da retidão. Que é justamente a intenção.
Às vezes você faz uma coisa, gente, não parece reto, né? Você chama a atenção de alguém, você faz um ato que parece confuso, duvidoso, não parece ter virtude nenhuma, não parece ser legal. Hoje em dia você entrar num conflito e resolver as coisas com as pessoas parece uma coisa feia, ainda mais na igreja. Na igreja ninguém quer falar nada com ninguém, é tudo feito por debaixo dos panos, né? E quando você é aquele instrumento de Deus que vai lá e fala e que leva luz para o outro, às vezes esse levar luz soe feio, mas o que está no seu agir? O que te moveu a fazer aquilo? Foi um interesse seu? Foi uma raiva? Foi um ódio de alguém? Foi uma vontade de mostrar, assim, é uma paixão por mostrar para a pessoa a verdade? Ou foi puramente por amor a Deus que você fez aquilo ciente de que Deus queria? Então, é isso que importa. Por isso que Jesus fala que as obras ocultas que vão ser mais grandes no céu, porque é o que está na intenção da pessoa, não é o externo que vai falar, não é o exterior que aponta. Então é uma enganação as pessoas pensam assim, mas é o externo que denuncia o santo, né? É o externo que denuncia se a pessoa é boa ou não, é o externo dela que dá testemunho dela, é o exterior dela, é o que aparece fora. Isso é muito raso, porque o que parece fora é enganador. Pode brilhar e pode por dentro ser podre. E às vezes tem coisas que parece que não são bonitas, não brilham, mas são belas por dentro, que são as obras ocultas, que é o que está no interior da pessoa, o que moveu a pessoa a fazer aquilo. Às vezes um pai ou uma mãe chamando a atenção e castigando o filho. Para o conselho tutelar, eles vão falar que esses pais são horrorosos, deveria perder a guarda da criança. Para a escola também, são pessoas opressivas, são pessoas controladoras, rígidas, que estão destruindo a autonomia do filho, o eu do filho, né? O eu do filho. Para os psicólogos também vai ser uma tragédia, para a ONU, para tudo que defende gente, pessoas, né? Interesses humanos, humanitários, para TV, para televisão, para mídia. Esses pais vão ser os piores pais da terra, para o mundo. Essas pessoas vão virar notícia do que não deve fazer, exemplo do que não se deve fazer. Mas e para Deus? Deus que vê o que está oculto, Deus que cavuca o que está lá na medula, que sabe o que está lá dentro. E para Deus, o que é bonito, entendeu? E talvez o mundo vai aplaudir o que passa a mão na cabeça. Vai falar, esses são exemplos de pais modernos, abertos para o diálogo, abertos para entender que o mundo mudou, pessoas de cabeça aberta, pessoas que não são opressores, que dá liberdade para os filhos viver a identidade deles, seja qual for o gênero deles, e não sei o que, essa falácia toda que tem aí, que é tudo comercial, é tudo marketing, né? E esses vão ganhar o tapete vermelho, vão ganhar o destaque no jornal de exemplo bom. Esses vão ganhar os holofotes aqui, mas essas obras sobem para o céu como? Fumaças horríveis, poluídas ou como incenso, perfume, entendeu? É as obras que dão testemunho, mas não são assim, testemunho visível aos homens. Aqui está dizendo que é Deus que sabe. É Deus que vai, é só Deus pode agregar realmente o grau de pureza daquilo. Deus é que sabe o grau de pureza daquilo, não os seres humanos. O que os seres humanos às vezes julgam impuro é puro, e o que ele julga puro é impuro. Então, quem sabe, quem é a verdadeira pessoa que pode avaliar a pureza daquela obra, igual o avaliador de joia lá, que vai avaliar a pureza da joia lá, o quanto que ela realmente vale. Quem sabe atribuir valor às coisas é Deus, então quem importa? É o que o homem fala ou o que Deus fala? Quem é que realmente atribui valor às coisas? Quem realmente sabe dar valor às coisas? É Deus, então importa Ele. E Deus está vendo ali no confessor, como Jesus revelou, né? Que o confessor tem o interesse de mostrar, nossa, eu estou ganhando uma santa, eu tenho uma voz de autoridade, eu falo e ela obedece, né? Eu estou conseguindo fazer ela escrever, né? Eu sou inteligente, nossa, eu sou poderoso demais, né? Eu estou controlando uma santa, né? Eu estou conseguindo controlar uma pessoa, eu estou conseguindo pôr rédeas numa pessoa, conduzir uma pessoa com a minha própria inteligência. Pode ter um sentimento diante dos outros sacerdotes, né? E se sentir um padre assim mais especial, né? Por causa de quem ele está ali conduzindo, um sentimento assim nele mesmo, né? Uma satisfação própria. Porque quando você fala uma coisa, a pessoa escuta, não pode vir uma satisfação própria. Ah, eu falei, a pessoa ouviu, né? Eu falei, a pessoa fez. Se a pessoa fez, foi Deus.
que convenceu ela no coração dela. Você pode ter sido um instrumento, mas é Deus que está agindo, é Deus que trabalha. Então Jesus quer também, porque as coisas da divina vontade é muito santa, não entra em pureza. E o confessor, ele está envolvido nessa obra. O confessor está envolvido nessa missão. Ele é instrumento de Deus. Então Deus também quer pureza nele. Deus também quer ver pureza nele. Ele que está guiando a Luísa e representando a igreja. Deus quer que a igreja pegue nesses escritos com pureza. Deus não quer que os padres se sintam alguma coisa quando eles começarem a ensinar a divina vontade. Só eu sei, só eu posso falar, que eu tenho domínio do assunto. As outras pessoas têm que calar a boca e ninguém pode discutir nada comigo, ninguém pode comentar nada comigo. Deus não quer que ninguém se apodere de algo tão santo e pegue para si, né? E se apodere dos tesouros dele, né? Do mesmo modo que ele destrói na Luísa isso, ele quer destruir no confessor também, ele quer destruir em todos que se aproximam desses escritos, qualquer sombra de interesse, porque se tiver interesse não vai entender, se tiver interesse vai ficar mais cego. Então assim, eles também estão envolvidos nessa obra, então Deus quer pureza em tudo, Deus gosta da integridade, as coisas feitas por Deus dirigidas numa integridade muito grande, então é a parte da igreja, do confessor, é a parte da Luísa, é a parte de todos os envolvidos, assim também na nossa vida. Deus quer pureza, por isso que quer pureza no grupo, todos partilhando. Se tiver pessoas folgadas que não querem partilhar, que não querem dar uma contribuição, que ficam ofendendo Deus, né? Estão ofendendo a vontade de Deus, porque elas não têm interesse em falar nada, em compartilhar nada. Só querem receber, ofende a pureza do que está sendo falado ali. Então, se tem alguém que aproxima também com a intenção errada, Deus não permite. Por quê? Por causa da pureza que Ele quer que as pessoas cheguem aqui. Mesmo que você chegue com muitas coisas, muito interesse, mas Ele vai te destruir, Ele vai destruir todos nós. Ele destrói a gente. Vai ficar só Ele, só o puro. Então, assim, se a pessoa não está disposta a passar por isso, né? Se a pessoa não está, se ela tem um interesse próprio de dizer, eu sou a filha da vontade de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, ela só quer estar no grupo. Porque para ela é um status, né? Eu estou aqui, eu faço parte de algo, mas não tenho compromisso verdadeiro, não tenho dispor. Na hora que mostra que está aqui não é só um status, não é status, não é nada disso, é sacrifício puro. Aí a pessoa corre do sacrifício porque ela só quer o título de estar, só estar para mim tá ótimo, não vale. Para Deus não é assim, Ele quer pureza no agir. Então Deus vai realmente permite uma limpeza, porque Ele quer pureza, porque se a pessoa não está comprometida, não tem um interesse verdadeiro, não pode. Porque Deus, Ele é puro, Ele é santo, e o livro do céu é muito santo, essas palavras são muito santas, e requer uma santidade, requer um respeito pelo santo, pelo sagrado. Nós temos que ter esse respeito por Deus, pelas coisas de Deus. Então Deus é ciumento das suas verdades. Então Ele já está também moldando o confessor. Você acha que o confessor não ia entrar no meio? Não, sem que o confessor está envolvido. Entra nosso marido, entra os filhos, entra os mais próximos de nós, entra, porque Deus também vai querer pureza no agir deles. Não vai querer eles agindo de qualquer jeito, porque está ofendendo a vontade de Deus. E a gente, né, se torna esse instrumento muitas vezes para mostrar para Deus que é pureza sua aqui, marido, nessa situação. Você está ofendendo a vontade de Deus nessa situação aqui, a sua intenção. Então, Ele põe nas rédeas os nossos, os próximos de nós, como está pondo o confessor da Luísa, põe o nosso marido, põe o filho, as pessoas que estão envolvidas na nossa vida, por causa da pureza que é, né? A pureza que é essas coisas. A pureza que é aquela alma que ele também está usando, escolhendo, né? E ele mostra isso, respeita essa pessoa, porque eu que estou nela. Respeita a sua esposa, porque eu que estou nela, né? O caso do homem, né? Respeita o seu marido, porque eu que estou nele. Então, assim, ou então para o filho, respeita o seu filho, porque eu que estou nele. É muito sério isso, né? As pessoas também passam também pela purificação, né? Entra na conta também. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Tema do dia 19 de junho. Volume 2, 28 de fevereiro de 1889. Por ordem do confessor, começo a escrever o que acontece entre nosso Senhor e eu dia por dia.
Confesso a verdade. Sinto uma grande repugnância. É tanto o esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa é essa? Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes insuperáveis, e me atas à vontade de Deus e do confessor. Mas, ó esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa senão que me introduzas em teus braços e me segures. Assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para a confusão minha. Esta manhã, tendo celebrado a missa com o confessor, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava no mar de confusão por causa desta obediência que me vem dada pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus, comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas. Mas parecia que Jesus não dava importância a mim e não respondia a nada. Uma luz veio à mente e eu disse: talvez eu seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Então, de todo o coração lhe disse: ah, meu bem e meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha, que venha. Embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse. Então ele mudou quando ela falou, eu vou fazer. Engraçado. Quando ela falou, eu vou fazer, ele estava indiferente. Ela falando, né? Minhas dores, ela falando, eu não, né? Ela se lamentando porque tinha que escrever. E aí quando ela falou, ah, meu bem, meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Se me despedaça o coração pela dor, me despedaça o coração pela dor. Se é por causa do escrito, venha, que venha. Embora me custe o sacrifício da vida, eu te prometo fazê-lo, né? Ela falou, Fiat, vou fazer. Então Jesus mudou o aspecto e todo benigno me disse: de que temes? Não te assisti eu as outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes, e assim tu poderás manifestá-lo. Enquanto assim dizia, não sei como, vi o confessor junto a Jesus, e o Senhor lhe disse. Então Jesus conversando com o confessor: olha, tudo o que fazes passa para o céu, por isso vê a pureza com a qual deves agir, pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. Esses são puros, isto é, feitos por mim. Eu sinto, por isso, uma alegria grandíssima, e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. E enquanto assim dizia, parecia que ele pegava as mãos e levantava-as para o céu e lhe dizia: os olhos sempre em alto, és do céu, obra para o céu, trabalha para o céu. Enquanto via o confessor e Jesus que assim lhe dizia, em minha mente me parecia que se fizesse assim. Aconteceria como quando uma pessoa deve desalojar uma casa para mudar a outra, o que faz? Primeiro manda todas as coisas, e tudo o que ela tem, e depois vai-se ela. Assim nós primeiro mandamos nossas obras para tomar lugar para nós no céu. E depois, quando chegar nosso tempo, iremos nós. Ó, que formoso cortejo nos farão as obras. Então, a Luísa está começando o confessor pediu, né, para ela escrever tudo o que se passava. E ela sente uma grande repugnância, tanto o esforço que devo fazer para vencer-me, que só o Senhor pode saber o rasgo da minha alma. Mas, ó santa obediência, que atadura tão poderosa é essa? Só tu me podias vencer e superar todas as minhas repugnâncias, que são como montes insuperáveis. De não querer fazer o que Deus está pedindo, né? A gente tem que se vencer. Ela estava se vencendo, renunciando à vontade dela,
morrendo para a vontade humana dela, a vontade dela. A vontade de Deus era que ela escrevesse, mas ela tinha repugnância de escrever, de expor o que se passava entre ela e Jesus. Ainda mais que ela tinha dificuldades naturais, assim, de escrever mesmo, né? Ela tinha só até a 5ª série. Ela não tinha, assim, na parte humana, que fala assim, uma formação. Ela tinha as primeiras séries. Então, para ela escrever um livro, imagina, gente, pedir uma pessoa que tem só as primeiras séries para escrever um livro. Pensa no pedido que foi feito para ela. Imagina pedir para você vai escrever um livro. Fulano, você vai escrever um livro. E você só estudou até a 5ª série. E você vai escrever um livro. Então, assim, humanamente, a pessoa fica assim, mas como vai ser isso, né? Então, você tem que, nessa hora, morrer plenamente para o seu eu, esquecer totalmente de você, do que você é, do que você sabe, do que você tem, das suas capacidades, morrer mesmo para tudo isso e entender, Deus é que vai fazer. Deus é que vai fazer em mim. É uma morte, uma assim, né, tipo assim, morte mesmo. Porque aí Jesus falou para ela, né? De que temes? O que você tem medo? Eu que vou te dar a luz. Ele vai dar a luz. Ele vai estar dando para ela a luz para ela escrever. Mas, ó esposo santo, por quão grande é o sacrifício, outro tanto tenho necessidade de ajuda. Não quero outra coisa senão que me introduzas em teus braços e me segures. Além dessa dificuldade, ela tinha repugnância de expor, né, o que se passava com ela e Jesus. Assim, assistida por ti, poderei dizer só a verdade, só por tua glória e para a confusão minha. Esta manhã, tendo celebrado a missa com o confessor, recebi também a comunhão. Minha mente se encontrava no mar de confusão por causa desta obediência que me vem dada pelo confessor de escrever tudo o que passa em meu interior. Mal recebi a Jesus e comecei a dizer-lhe as minhas dores, especialmente a minha insuficiência e muitas outras coisas. Ela deve ter ficado falando para Jesus, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não consigo, vai ser difícil, eu não consigo. E não consigo, não sou boa para isso, não sei escrever, né? Tipo assim, muitas outras coisas. Mas para Jesus não dava importância a mim e não respondia nada. Então, a mesma coisa quando ele pede pra gente que a vontade dele seja conhecida. Então, ele colocou a gente nesse grupo para fazer as partilhas, para ler o livro do céu, partilhar, colocar no YouTube. Aí a gente pode ficar também com essa resistência. Eu não sei fazer, eu não sou boa para fazer, eu não sei falar, minha voz não é boa e não sei o que lá, e eu não consigo entender direito, e eu não sei isso, eu não sei aquilo, e colocar um monte de coisa, né? Um monte de... Aí Jesus pede pra gente... quando a gente partilha, né, pra gente falar, né, falar assim tudo que vem no nosso coração. Coisas que a gente viveu, que a gente viu a divina vontade agindo ali numa situação, um exemplo que aconteceu na nossa vida. Vem na nossa mente quando a gente está partilhando. Quando eu estou lendo o livro do céu e fazendo a partilha, vem na minha mente assim coisas que... luzes assim. E aí eu vou e falo, mas aí pode ser que a gente tenha essa, sabe assim, pode ter uma resistência nossa para falar, uma repugnância. Não vou falar isso, porque isso é uma coisa pessoal. Aí você fica resistindo e não fala. Mas justamente aquele exemplo vai servir assim para trazer luz, para trazer mais entendimento de como é a vida divina na prática. Mas aí você vem à luz, você vem à luz assim no seu pensamento, vem aquele pensamento, mas você rejeita e fala, não, eu não posso falar isso, porque eu não vou me expor assim. É uma coisa minha, é uma coisa muito pessoal, que aconteceu no meu trabalho, que aconteceu na minha casa, com meu filho. Aí você fica, né, com essas resistências. Aí ela fala, uma luz veio à mente e eu disse, talvez eu seja
seja eu mesma a causa de Jesus não se mostrar segundo o seu costume. Aí ela falou. Ele estava indiferente, né, quietinho, e ela falou: meu bem, meu tudo, não se mostre comigo tão indiferente. Me despedaça o coração pela dor. Se é pelo escrito, venha, que venha. Embora me custe o sacrifício da vida, te prometo fazê-lo. Então a mesma coisa a gente fala para Jesus: eu vou fazer, eu vou ler o livro do céu, eu vou estudar o livro do céu, eu vou partilhar, eu vou fazer. E me custe a vida, me custe o sacrifício da vida. E nem, não é... É tão maravilhoso ler o livro do céu, não é esse sacrifício, é um tesouro, é nossa fortuna. O livro do céu é nossa fortuna. E quando Jesus pede para a gente partilhar, ele é tão bom. Jesus é tão maravilhoso, ele é tão bom, porque ele está dando para a gente uma ferramenta poderosa para a gente conseguir aprender. A forma que ele fez com a gente é tão poderoso, é tão eficaz para a gente aprender. Gente, isso, meu marido tá fazendo curso lá com o Pedro Calabres, né? Não sei se é assim o sobrenome dele, acho que é Calabres. Gente, meu marido, é pago, né, o curso dele. Meu marido pagou para ouvir o que Jesus já falou pra gente aqui. A ferramenta que o Pedro Calabresa ensina lá, que é poderosa de aprendizagem, sabe o que é? Adivinha o que é? A ferramenta do módulo 1, que eu quero ouvir todo o módulo 1, não ouvi ainda. Mas meu marido estava me contando. E meu marido estava me contando justamente porque o Pedro falou para ele contar. Vou contar para vocês como que é a história. No módulo 1 tem uma ferramenta para você aprender. Sabe qual é a ferramenta? O que você ouve, você faz um resumo e fala para outra pessoa. É isso. É isso. Falar. Aí Marcelo me contando, falando assim: Michele, eu posso te falar o que eu ouvi na aula? Claro, eu quero aprender. Não, porque a ferramenta de aprendizagem é a gente falar para outra pessoa. E se você não tiver ninguém para falar, você grava no celular em voz alta. Isso foi o que o Pedro falou. Jesus ensinou isso pra gente. Então, assim, falar, expor, o que Jesus fala pra gente desde sempre, que tem que passar pelo nosso intelecto, tem que falar pra gente aprender, pra fixar na nossa alma, no nosso cérebro, na nossa mente, esse conhecimento. É a forma mais eficiente que o cérebro, que Deus criou o nosso cérebro assim. Ele aprende mais rápido quando a gente fala. E justamente falar é doar, é amor. É você levar essa mensagem para o outro. Então Deus, ele criou tudo tão perfeito, porque a maneira mais fácil da gente aprender é ensinando. É falando. É falando. É isso que meu marido está aprendendo lá. No curso de neurociências lá, autodesenvolvimento do cérebro, conhecimento, autoconhecimento, não sei o quê. O Pedro está lá ensinando como que funciona o cérebro, quais as ferramentas para você aprender, não sei o quê, de aprendizagem agora. Que ele falou, é isso, é falar. Então, ler o livro do céu e falar é maravilhoso. Só tem que ver, não é assim, nossa, que sacrifício, não sei o quê. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso, é uma honra, é uma fortuna que Jesus está dando pra gente. É uma fortuna. Ter esse conhecimento e ter esse meio pra gente falar e fixar e escrevendo esses conhecimentos na nossa alma e colocando em prática. Nossa, é maravilhoso demais. Aí Jesus falou, de que temes? Não te assisti eu as outras vezes? Minha luz te circundará por todas as partes, e assim tu poderás manifestá-lo. É Jesus que fala, é Jesus que manifesta, é Ele que nos dá o conhecimento, a sabedoria para entender e falar. Enquanto assim dizia, não sei como viu o confessor junto a Jesus, e o Senhor lhe disse, olha, tudo o que fazes passa para o céu, por isso vê a pureza com a qual deves agir, pensando que todos os teus passos, palavras e obras vêm à minha presença. Esses são puros, isto é, feitos por mim,
Eu sinto por isso uma alegria grandíssima e sinto-os em meu redor, como tantos mensageiros que me lembram continuamente de ti. Mas se eles são feitos por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. Então Jesus estava purificando o confessor, né? Para ele é o confessor da Luísa e Jesus estava falando para ele, faça esse trabalho olhando só para mim, só com esse fim reto de ser por mim, por amor a Deus. Se é por amor a mim, puramente, sem nenhum interesse, chega para mim como mensageiros que me falam de ti, mas se não, me aborrece. E ele poderia, como a Aline estava explicando, né? Ele poderia ter no coração fins baixos, assim, interesses. Ah, eu sou o confessor da santa. Eu sou o confessor de uma alma santa. Eu sou o confessor de uma alma que fala diretamente com Deus. Eu sou confessor de uma alma que recebe, que tem manifestações, que vê Jesus, imagina. Ele poderia querer se vangloriar por isso. Eu sou confessor de uma alma que vê Jesus, que fala com Jesus, que vê Ele, que vê Nossa Senhora, que vê anjos, que ela é uma santa, a vida dela é um milagre, ela só fica na cama, ela podia se vangloriar com isso. Ela só se alimenta da Eucaristia. Ele podia fazer assim, tipo assim, eu sou o confessor da santa, de uma alma santa, de uma santa. E ficar com esse fim, né, de não ser tão pura a intenção dele, de fazer com que a Luísa escrevesse tudo, né, então poderia ter esse interesse. Então Jesus estava purificando ele, só faz por mim. Suas obras chegam no céu. Se você faz por fins baixos e terrenos, para ter fama, para ter prestígio com pessoas, por causa que você é confessor de uma alma que fala comigo, com Deus, que vê Jesus, vê Ele, né? Então, se for por fins baixos e terrenos, sinto aborrecimento. E enquanto dizia isso, pegava as mãos e levantava-as para o céu e dizia, os olhos sempre em alto. És do céu, obra para o céu. Então, trabalha para o céu, para ele entender a pureza que ele tinha que tratar com a Luísa, com essas coisas da Luísa. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.